Bom, agora nós vamos ao vivo a Nova York, nos Estados Unidos. Continua a Assembleia Geral da ONU e nesse momento quem fala por lá é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Já temos as imagens aqui ao vivo de Nova York, o presidente da Ucrânia fazendo um pronunciamento por videoconferência. Vamos acompanhar. And Ukraine demands punishment for trying to steal our territory. Punishment for the murders of thousands of people. Punishment for tortures and humiliations of women and men. Punishment for the catastrophic turbulence that Russia provoked with its illegal war, and not only for us, Ukrainians, but for the whole. Então, né, Ana, um trecho desse pronunciamento do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falando sobre a guerra na Ucrânia. Foi o tema também, hoje mais cedo, da fala aí do presidente dos Estados Unidos, né, o Joe Biden, que também subiu o tom contra Putin mais cedo, né, Ana? Exatamente, Vitor. O presidente Zelensky está falando sobre o punimento, o punishment, né? Para punição, assassinos, né? Punição, isso. Punição. É que a gente mistura o português e o inglês, né? Porque o cérebro já pensa em inglês, então para voltar, para traduzir para o português, às vezes a gente traduz literalmente, mas as palavras mudam, né? A punição aí para assassinos de homens e de mulheres, não apenas ucranianos, por parte dos russos, mas também outros assassinos no mundo, né? Olha, Vitor, o americano aqui, ele entende que é necessário alguma ajuda financeira à Ucrânia, mas não tem sido uma pauta muito bem aceita no sentido da população americana ter isso como prioridade, já que os americanos estão passando por uma crise econômica grave, uma recessão, os piores números econômicos em 40 anos, prateleiras vazias, né? Há muitos problemas também em relação a empregos, a empréstimos. Então, o americano está muito preocupado, como mesmo disse o assessor do ex-presidente Bill Clinton, é a economia estúpido. E a economia, atualmente, os números estão bem ruins. Hoje o Fed, como eu mencionei, subiu aí 0,75, tentando controlar uma recessão que parece que vai só crescer, não subiu até mais pontos exatamente por causa dos midterms agora em novembro, para não machucar aí o caminho dos democratas que podem perder a Câmara e o Senado. E o americano, antes, no começo da guerra em fevereiro, ele que estava ali, né, um pouco mais dividido, devemos ajudar os ucranianos. Hoje a Ucrânia não é uma pauta aí lá no topo de lista de prioridades dos americanos, não, Vitor. Vamos ouvir mais um pouquinho, então, do discurso. Você volta para nos ajudar na sequência com a tradução, Ana. Vamos ouvir. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. The inviolability of borders, and we confirm our state borderline by expelling the occupiers outside. The UN Charter stipulates the value of human rights, dignity and life, and we also stipulate them with every Ukrainian city freed from Russian occupation. We didn't provoke this war. We held 88 rounds of talks in various formats to prevent this war, just from the beginning of my presidency until February 24 this year. Diga, Ana. É curioso, Vitor, porque agora o presidente Zelensky fala do respeito às fronteiras ucranianas, uma fala que também foi dividida pela ex-presidente Kamala Harris sobre respeitar as fronteiras ucranianas, mas Kamala Harris e Joe Biden não estão respeitando as fronteiras americanas. Nós estamos aqui com o pior número de imigração ilegal da história dos Estados Unidos. Já são mais de 2 milhões de imigrantes ilegais no ano fiscal. E o presidente Zelensky, de um ponto também que a própria vice-presidente Kamala Harris dividiu em outro discurso recentemente, fala sobre os direitos humanos para aqueles que moram dentro das fronteiras. Então,
a hipocrisia fica cada dia mais exposta, não é, Vitor? Porque se o discurso é para proteger as fronteiras ucranianas, as fronteiras americanas também precisam ser respeitadas. E a fronteira sul, aqui nos Estados Unidos, está longe de ser respeitada por essa administração democrata. Eu sei que chega agora, estamos acompanhando ao vivo o pronunciamento que está sendo transmitido na Assembleia Geral da ONU em Nova York, que acontece em Nova York, pronunciamento do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vamos acompanhar mais um trecho. Plus, reject the right to vote, deprive delegation rights, remove the right of veto if it is a member of the UN Security Council, in order to punish the aggressor within the institutions. We shouldn't turn a blind eye to propagandists who justify aggression, but apply a full package of personal restrictions against them. That is a punishment for lying. Citizens of the aggressor state shouldn't be allowed to enjoy tourism or shopping in the territory of those who value peace, but should be encouraged through visa restrictions to fight against the aggression of their own state. Punish for abetting the evil. A special tribunal should be created to punish Russia for the crime of aggressor against our state. This will become signal to all who... Toca agora no ponto de punir aqueles que mentem, né, e que não é possível tornar aí, virar, né, um blind eye, ter um olhar cego diante daqueles que são propagandistas, né, principalmente propagandistas de mentira como os russos têm feito. No entanto, Vitor, é um pouco controversa essa fala do presidente Zelensky, porque ele fechou partidos de oposição na Ucrânia, ele não está promovendo a liberdade de expressão dentro do seu próprio país, ele fechou canais de televisão também. Então, nessa guerra Ucrânia-Rússia, eu sei que muitos preferem a dicotomia de pegar um lado a Ucrânia, e se você não pega a Ucrânia, você é a favor do Putin, você é a favor dos russos, e se você não é a favor dos russos, você é a favor dos globalistas. Acontece que dentro desse contexto geopolítico dessa guerra, há muito mais em jogo do que apenas você pegar um lado e dizer que, pegar o seu pompom correndo de torcida e dizer que, não, vamos ali torcer para um ou para outro. Então, é muito difícil ouvir o Zelensky dizendo que é preciso rejeitar os propagandistas, né, os mentirosos, isso precisa ter uma punição para aqueles que espalham mentira, mas, ao mesmo tempo, ele cerceia aí, existe um cerceamento de liberdade de expressão no seu próprio país, tanto nos partidos políticos de oposição, como nos canais de TV que, porventura, criticassem o presidente ou algumas ações do presidente Zelensky. Vamos voltar a acompanhar. This is not the first case. Ask, please, the representatives of Russia why the Russian military are so obsessed with castration. What was done to them so that they want to do this to others? The only thing that differs the mass burial in Izum from what the world saw in Bucha is in fact the burial. The Russian army was in Izum for a longer time, and therefore the bodies of the killed people were buried and not scattered on the streets. So how can we allow the Russian army somewhere on Ukrainian soil, knowing that they're committing such mass murders everywhere? We cannot. We must protect life. The world must protect life. Every state suffering the armed aggression needs the opportunity to protect its citizens and liberate its territory. If it requires help with weapons. Ele pergunta aí por que os russos decidiram entrar por esse caminho da guerra, né? Por que o exército russo entrou de maneira
tão violenta no país dele, na Ucrânia, e por que o exército russo está autorizando assassinatos em massa nas ruas da Ucrânia, que eles estão ali, os ucranianos, apenas para proteger o seu território e para proteger a vida. E aí ele faz um apelo para que o mundo também proteja a vida dos ucranianos. Vamos seguir acompanhando. For Ukraine through negotiations, but Russia is afraid of real negotiations and doesn't want to fulfill any fair international obligations. It lies to everyone, as it's typical for aggressors, for terrorists. Even now, when Russia talks about negotiations, it only wants to slow down its retreat. Russia wants to spend the winter on the occupied territory of Ukraine and prepare forces to attempt a new offensive, new Buchas, new Izums. Or at least it wants to prepare fortifications on occupied land and carry out military mobilization at home. We cannot agree to a delayed war because it will be even hotter than the war now. For us, this is a war for life. That is why we need... Ele agora toca num ponto, Vitor, muito pertinente aí dessa guerra, que ele fala porque os russos eles não continuam com suas obrigações internacionais, porque eles não continuam com as negociações, que o que os russos estão fazendo é ocupar o território ucraniano de uma maneira que eles vão atrasar a guerra para dentro do inverno. Agora começa, né, o inverno na Ucrânia, na Rússia, e aí a gente volta àquele ponto do então presidente Donald Trump, que ele avisou em 2018 na própria ONU, num discurso da ONU, vocês, europeus, estão se ajoelhando à dependência do gás e combustíveis da Rússia. O Nord Stream Pipeline, que é o gasoduto que ligaria, o segundo gasoduto que eles estavam construindo para comprar gás diretamente da Rússia, vocês precisam parar essas construções, porque vocês estão alimentando o pior inimigo de vocês. E agora, Vladimir Putin, né, sabendo disso, ele está fechando as torneiras de alimento ali, de condução do gás russo para a Europa. Muitos europeus, alguns países, inclusive a Alemanha, já estão voltando à queima de combustíveis fósseis, eles que passaram os últimos anos tão preocupados com o ambiente, né, com toda o ecoterrorismo, a Greta, e o mundo vai acabar com os combustíveis fósseis. Agora eles vão ter que voltar para combustíveis fósseis, porque senão as pessoas vão morrer de frio, de fome. E o presidente Zelensky toca exatamente nesse ponto, que os russos estão usando essa estratégia de entrar de uma maneira no território ucraniano e atrasar a guerra para que o inverno chegue e eles não tenham toda a capacidade de lutar contra os russos. Mais um trecho. All the difficulties caused by the war, we decided to provide humanitarian aid to Ethiopia and Somalia. So we will send them an additional amount of our wheat, but it's more difficult with other security elements. On the eve of the General Assembly meeting, Russia fired missiles at the South Ukraine nuclear power plant. The explosion hit the station buildings. Windows were broken. Walls were damaged. The rockets exploded only 300 meters from the walls of the reactors. And this is after the IAEA's clear appeal to Russia to stop any hostile activity against any nuclear facilities of Ukraine, and in particular against the Zaporizhzhia nuclear power station, the largest one in Europe, which Russia has turned into a target. And that makes all of you a target. Russian radiation blackmailing is something that should concern each and every one of you, because none of you will find a vaccine against radiation sickness. The cost
of living crisis. Ele fala agora, Vitor, que dentro das dificuldades da guerra existe o assunto da energia nuclear, que Vladimir Putin vem ameaçando as estações nucleares da Ucrânia e que essa ameaça nuclear é uma ameaça que está estendida a todos vocês, ele se dirigindo aí a todos os presentes na ONU. Bom, vamos ouvir aqui os parceiros também, o Roberto Mota, que está acompanhando também essa fala do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Acompanhamos também esse apanhado que a Ana trouxe para a gente. O que está achando, Mota? O Zelensky está levantando alguns pontos muito importantes, Brown, mas é como a Ana Paula disse muito bem. A situação na Ucrânia é uma situação complicada já de há muito tempo. Não é exagero dizer que aí tem séculos de complicação. Mais recentemente, no século passado, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Ucrânia foi primeiro ocupada pelas tropas nazistas, depois a Ucrânia foi incorporada ao Império Soviético, e mais recentemente, em 2004, a Ucrânia teve uma revolução política, depois em 2014 aconteceu outra revolução lá, um candidato a presidente da Ucrânia já foi envenenado. Tem aquela história das repúblicas separatistas ali do nordeste da Ucrânia, onde os dois lados, tanto a Ucrânia quanto as repúblicas, são culpadas por violações de um cessar-fogo. Agora, é muito interessante esse ponto específico que o Zelensky levantou sobre a Rússia está ameaçando a usina nuclear. Ele disse especificamente que a Rússia está chantageando o mundo, ameaçando com um desastre nuclear em plena Europa. Eu acho que o que vale a pena comentar aqui é que o Ocidente se colocou numa posição de fraqueza diante da Rússia. O que a gente viu nos últimos anos foi um Ocidente que não conseguiu lidar de forma adequada com a pandemia. Na primeira oportunidade que teve, sacrificou a liberdade e os direitos civis do seu próprio povo. Então, o Ocidente hoje, com raríssimas exceções, uma delas é o Brasil, o Ocidente está tomado por líderes fracos que subscrevem uma pauta que não é realista. Esse exemplo que a Ana deu também foi perfeito. A Alemanha fechou suas usinas nucleares, passou a depender 100% do gás russo. E agora, quando a Rússia ameaça desligar o gás, o que a Alemanha vai fazer? Reativar termoelétricas a carvão. Ou seja, diante da dura realidade da guerra, toda aquela conversa de meio ambiente foi para o espaço. É esse Ocidente de líderes fracos e incapazes que não consegue encarar um adversário como Vladimir Putin. Você, Schelp? Olha, esse discurso do Zelensky, ele acontece num momento muito crítico desta guerra. Obviamente que numa guerra todos os momentos são críticos, mas este especificamente é ainda mais. Por quê? Porque ontem o presidente russo, o ditador russo Vladimir Putin, anunciou que vai mobilizar 300 mil reservistas na Rússia. Isso foi interpretado no Ocidente como um reconhecimento, primeiro, de que aquilo que Putin chamava de operação especial e não de guerra é, na verdade, uma guerra, e Putin está admitindo isso. Caso contrário, ninguém chamaria 300 mil reservistas para uma situação de operação especial. Então, trata-se de um passo nesse sentido. E segundo, pode significar que Putin, de fato, a Rússia está de fato sentindo os efeitos do contra-ataque ucraniano. Na semana passada, nós tivemos a notícia de que a Ucrânia retomou a cidade de Kharkiv e outras regiões ali no leste da Ucrânia que estavam sob o jugo russo e retomou com armas entregues pelo Ocidente, especificamente armas da Alemanha, de outros países da Europa, mas também dos Estados Unidos. Essa tem sido a tônica dessa guerra. É uma guerra por procuração, ou seja, os Estados Unidos não estão envolvidos diretamente na guerra da Ucrânia, mas estão ajudando com armas, assim como outros países do Ocidente também. Então, é uma guerra em que você usa um terceiro país como, digamos, como um colchão de enfrentamento ao seu inimigo, ao seu adversário, que no caso
é a Rússia. E uma guerra de procuração, como ocorreu, por exemplo, no Afeganistão, em outros lugares, é geralmente uma guerra que dura muito tempo, dura muitos anos. Essas armas estão fazendo efeito na Ucrânia, com essas retomadas que eu citei antes. E uma das reações do Putin, a outra reação do Putin, além de dizer que vai convocar os reservistas, é usar a ameaça nuclear. Putin falou especificamente que pode usar todos os meios que ele tem à sua disposição, todos os meios destrutivos, para defender o que ele considera ser território russo. E, obviamente, daí ele está falando das regiões do leste ucraniano e da península da Crimeia. Isso significa que ele está disposto, ou diz estar disposto, a usar armas nucleares, né? Então ele faz uma ameaça clara de usar armas nucleares e diz ainda que isso não é blefe. Muitos analistas consideram que é, sim, um blefe. E é um blefe com o objetivo de impedir que o Ocidente continue dando armas para a Ucrânia, porque essas armas estão fazendo efeito. O que o Zelensky está fazendo nesse discurso é exatamente elencando os argumentos para que o Ocidente continue ajudando a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia. Então ele falou do massacre de Bucha, que é uma cidade nos arredores de Kiev, a capital ucraniana, onde foram encontrados muitos corpos nas ruas depois da retirada russa. Ele falou de tortura, ele citou casos específicos sobre isso, e ele falou, obviamente, dessa questão da usina nuclear também, para mostrar, né, o perigo, na visão dele, o perigo dessa guerra. Então, é nesse contexto que se deve colocar esse discurso. O discurso de Zelensky, ele é elencado para fazer uma contraposição ao que determinou Putin ontem, com o objetivo de que o Ocidente continue ao seu lado. Para fecharmos, temos 1 minuto e meio. Pois é, se o mundo esperava ou precisava da possibilidade de uma nova guerra fria de interesses, está aí uma oportunidade que eles souberam aproveitar. Os Estados Unidos acabaram armando o Zelensky de tal forma que ele está se defendendo. Não tem todas as armas, não tem arma de longo alcance, isso não foi fornecido, mas ele tem armas de defesa e principalmente um trabalho muito preciso de informação, né? Um trabalho de inteligência, isso numa guerra é fundamental. E do outro lado, o Putin responde de uma maneira muito dura. Nós estamos, não é bom brincar com isso, não. Nós estamos aí diante de uma possibilidade real de um conflito nuclear. Me informaram aqui de que houve durante de Hiroshima e Nagasaki, né, até agora, houve uma evolução muito grande. As armas nucleares são muito mais potentes, muito mais leves e que podem ser transportadas a longa distância, ou seja, o conflito seria muito pior. Eu te confesso que não esperava que eu e a minha geração ouvisse novamente a possibilidade de uma guerra nuclear. E está aí, quem está armando o Zelensky contra Putin está, na verdade, decretando a possibilidade de uma nova guerra mundial. Não se faz uma guerra sem ter prejuízos, guerra é assim mesmo.